Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 16 de março. O texto do Santo Evangelho é de Mateus 20, de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e para crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se diante de Jesus com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles, têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, está aí o texto. Nós já conhecemos o esquema que Jesus utiliza. O esquema é muito simples. O anúncio da morte e da ressurreição do Senhor, nesse texto de hoje, versículos 17 a 19. Depois, a incompreensão dos discípulos cabeça dura, não entendem nada do que Jesus está dizendo, versículos 20 a 24. E, finalmente, uma catequese de Jesus sobre o poder, à luz da doação da sua vida, da entrega da sua existência na cruz. Versículos 25 a 28. O texto começa nos versículos 17 a 19, dizendo que Jesus está subindo a Jerusalém. Nós já sabemos que o caminho para Jerusalém é o caminho que conduz à cruz, é o caminho que conduz à morte. E Jesus toma os 12 apóstolos à parte durante esse caminho para a cruz, esse caminho para Jerusalém, porque Jesus quer formá-los mais detidamente a partir da compreensão do tipo de messianismo que ele vive.
O grande problema não é simplesmente ser Messias, é que tipo de Messias é Jesus. E ele é o Messias servo sofredor, o Messias crucificado. Nos versículos 18 e 19, Jesus faz, então, o anúncio da sua morte e ressurreição, falando de si mesmo com o título Filho do Homem. Já disse muitas vezes aqui no canal, a expressão Filho do Homem pode ser simplesmente uma expressão neutra para dizer eu mesmo, a pessoa que está falando com vocês agora. Então, o Filho do Homem é o ser humano, é a pessoa, sou eu que estou falando com vocês. Essa é uma acepção, é um significado neutro, completamente neutro. Outra possibilidade é interpretar a expressão Filho do Homem a partir de Daniel, capítulo 7, versículo 14. E aí tem já um caráter escatológico mais aprimorado. É muito difícil de precisar, nesse anúncio da paixão, se Jesus já está utilizando a expressão Filho do Homem com esta característica forte, como provém lá do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Em todo caso, Jesus anuncia o Filho do Homem entregue ao Sinédrio, morto, condenado à morte e morto pelos sacerdotes, doutores da lei e anciãos do povo, entregue aos pagãos, vítima de todo tipo de zombaria, cusparadas, palavrões, flagelação, e finalmente ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Esse é o anúncio que Jesus faz. Faz aos 12 apóstolos no caminho para Jerusalém, no caminho para a cruz. Os versículos 20 a 24 trazem o pedido dos dois filhos de Zebedeu. Os dois filhos de Zebedeu são João e Tiago. O pedido deles foi tão constrangedor que no Evangelho de Mateus, Mateus diz que foi a mãe deles que fez o pedido. Marcos diz que foram eles. Lucas nem cita este pedido dos filhos de Zebedeu. Revela-se aqui todo o constrangimento dos discípulos João e Tiago. E a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, tem um pedido muito simples. Senhor, no teu reino, manda que os meus filhos fiquem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus responde com uma outra pergunta. Será que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Obviamente, este cálice tem a ver com a paixão de Jesus. É o derramamento de sangue definitivo. Jesus responde também dizendo que não compete a ele dar o lugar à direita ou à esquerda a ninguém. Somente o Pai é quem pode dar este lugar. O versículo 25 conclui essa etapa do texto, revelando uma incompreensão ainda maior. Se João e Tiago pedem uma bobagem grande a Jesus por meio de sua mãe, os outros 10 discípulos não fazem coisas melhores ou mais bonitas. Pelo contrário, eles ficaram irados contra os dois irmãos. Então vejam, 2 estão brigando pelos primeiros lugares com o apoio da sua mãe. 10 ficam irados por causa do pedido dos outros 2. Numa palavra, os 12 apóstolos não compreenderam nada daquilo que Jesus diz ao falar da sua paixão e da sua morte na subida para Jerusalém. Finalmente, versículos 25 a 28, Jesus, percebendo a cegueira, a dureza do coração, a incapacidade de compreender a proposta que Jesus faz,
Jesus então aproveita para fazer uma catequese. E a catequese que Jesus faz é sobre o poder cristão. O poder da cruz. Do poder ninguém pode fugir. Jesus começa dizendo: os chefes das nações têm poder, agem com poder. Os grandes e magnatas oprimem os povos, as nações. Porém, no seio da comunidade cristã, não pode ser dessa maneira. A lógica de poder não pode ser a lógica do mundo. Precisa ser a lógica da cruz, a lógica da doação da vida, a lógica de um amor que se torna serviço, entrega, oblação de si. É por isso que Jesus diz: entre vós não poderá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, seja o servidor de todos, como Jesus é. Jesus é mestre, é Senhor, é o grande, mas ele é o mestre e Senhor que se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Quem quiser ser o primeiro, na verdade, seja o servo de todos. E Jesus tem autoridade para dizer isso, porque ele mesmo diz: olha, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir e para doar a vida pela vida do mundo, em resgate da humanidade. O poder que Jesus exerce é o poder da cruz, é o poder da doação da vida, é o poder daquele que se torna o primeiro, sendo o último, e ao ser o último de todos e o servo de todos, na verdade ele é o primeiro. É o Filho eterno de Deus, Verbo encarnado, que morre na cruz para doar a vida, tornando-se servo de todos, doando a vida por todos. O servo se faz primeiro. O primeiro, na verdade, é o servo. Quem tiver coragem de assumir a cruz e servir, esse sim ganhará a vida e estará à direita de Deus. Naquelas palavras bonitas de Mateus capítulo 25, Jesus diz: vinde, benditos do meu Pai, para a minha direita. Eu tive fome, me destes de comer, e assim por diante. É um poder que se torna doação da vida, entrega e oblação. É isso que está em jogo no texto do Evangelho de hoje. Portanto, recapitulemos nos versículos 17 a 19, Jesus faz o anúncio da paixão e ressurreição. Versículos 20 a 24, acontece a reação de cegueira da parte da mãe dos filhos de Zebedeu, dos próprios filhos de Zebedeu, João e Tiago, e depois dos 10 outros discípulos. Não entenderam nada da proposta de Jesus. E, finalmente, versículos 25 a 28, a catequese de Jesus sobre o poder. Rezemos sobre isso no dia de hoje. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.